Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Alupar, uma empresa aí que está sendo muito bem falada nos últimos meses. Estou comparando com a nova Taesa e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, se ela está valendo a pena nesses preços atuais e se o dividendo da empresa será atrativo nos próximos anos. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Iniciando aqui o vídeo, primeiramente mostrando algumas recomendações de compras de bancos aí e casas de análise. Podemos ver aqui que o BTG reiterou a recomendação de compra para a empresa com o pessoal veio de R$30, ou seja, praticamente nada, né? A empresa está valendo 29 hoje. O Itaú BBA, que é a casa de análise do Itaú, também recomenda a compra, com um preço alvo de R$37, já um preço mais interessante. E também a XP também coloca um preço alvo de R$33, ou seja, preços interessantes. E por último, o modo Forecast aí, que é a casa de análise do Status Invest, também projeta um upside de 10%, o preço alvo de R$33, e também recomenda comprar forte, ou seja, a empresa está no patamar interessante de fato. Lembrando que a empresa de 2018 para cá deu um boom nos seus lucros, né? Seus lucros aí impactaram bastante, quase dobraram aí, ou até mais do que os anos anteriores aí, muito por conta de que a empresa ganhou aí alguns leilões, né, em 2017 e 2018, e aí teve que fazer investimentos pesados, e muito por conta disso a gente pode ver também o payout da empresa aí deu uma diminuída boa, caiu aí para 22, nada, e aí em 2022 já deu uma subida boa, né, 2023 a gente tem que observar aí como a empresa vai pagar seus dividendos, né, eu acredito que a empresa deva pagar pelo menos 50% do payout, né, que é o mínimo da empresa, tá? Podemos olhar aqui nessa apresentação da Alupar, que de fato ela mudou um pouco da política de dividendos, né? Aumentou para 50% no mínimo, tá? de pagamento de payout, de dividendos. Antigamente aí estava em 25%, ou seja, um ponto aí positivo. E também a empresa melhorou aí a sua política de pagamentos, né? Ela vai pagar aí trimestralmente agora, né? Anuncia e paga aí trimestralmente, tá? Ou seja, um ponto bem positivo também. E a própria empresa também menciona aqui ser uma ação mais atrativa para investidores que busquem dividendos no curto prazo, ou seja, a empresa aí vai buscar pagar bons dividendos nos próximos anos para os investidores aí, para os acionistas. Dito isso, dando a visão geral da Alupar, alguns destaques aí, é uma empresa que é transmissora e geradora, tá? Porém, o foco principal da empresa é transmissão, tá? Que é o ramo aí mais rentável do setor de energia, né? É um ramo aí que tem margens líquidas absurdas, né? Margens líquidas bem interessantes. Ela tem na faixa de 8 mil linhas totais aí, sendo que 7 mil já estão em operação, ou seja, recebendo rápido, tá, pessoal? Ela já está ganhando receitas com essas linhas aqui, esses 7 mil km, e quase 1.000 aí que estão em implantação. E em geração ela tem 700 megawatts em operação, já recebendo dinheiro aqui, receita também, pessoal. E em implantação ela tem aí na faixa de 100 megawatts mais ou menos. Também destacando que a empresa tem linhas de transmissão aí em quase todo o Brasil, né? Ou seja, isso aqui é um ponto positivo. Caso ela ganhe aí novos leilões e faça sinergia aí próxima a esses ativos aqui, tá? Lembrando também que a empresa tem aí no seu portfólio 42 concessões de longo prazo, com vencimentos aí iniciando em 2030 no ramo de transmissão e em 2044 no ramo de geração, ou seja, geração ela está bem tranquila aí, né? Vencimentos bem longos e em transmissão ela começa aí a se atentar, né, nesses vencimentos aqui. Como mencionei, nos últimos leilões de 2018 a 2022 ela não ganhou nenhum, né? Porém em 2016 e 2017 ela ganhou 8 leilões, que fez com que a empresa tivesse que fazer investimentos muito pesados, né, na faixa de capex aqui que a gente pode ver, na faixa de 7 bilhões mais ou menos aí que a empresa teve que fazer investimentos. E também destacando que a empresa ganhou bem recentemente aí, no dia 28 de agosto, 20 dias atrás aí mais ou menos, ela ganhou uma concessão de transmissão no Peru, tá? Lembrando também que a empresa atua em outros países, né? Ela atua no Peru com geração e agora com transmissão, com essa concessão que ela ganhou aqui. E também a empresa atua na Colômbia com geração e transmissão também, ou seja, isso aqui é um ponto bem positivo, já que essa concessão particularmente, ela teve um deságio somente, pessoal, de 26%, ou seja, um deságio bem baixo se comparado aos deságios aí dos últimos anos, né, dos leilões aí no Brasil, que estão beirando na faixa de 50%, tá, pessoal, ou seja, um deságio bem grande, né, se comparado com a receita que ela ganhou, tá, a gente pode ver aqui que essa concessão vai exigir aí capex na faixa de 40 milhões de dólares, né? Ou seja, 200 milhões de reais mais ou menos. E a RAP vencedora vai dar aí 5 milhões aí de dólares mais ou menos para a empresa, 25 milhões aí de reais. Lembrando que aqueles anos de ouro que as empresas de transmissão tiveram aí de 2009 até 2017, por exemplo, que tiveram deságios aí bem baixos, tá, pessoal? A gente pode ver que anos aqui que tiveram deságio de 5%, 4%, 12%, 25%, ou seja, deságios bem baixos, né? A gente pode fazer um exemplo aí, uma RAP de 1 bilhão que a empresa ganhou. Nesse caso aqui de 5%, ela teria aí 950 milhões de RAP, tá, pessoal? Ou seja,
praticamente 100% aí do valor que a Neo pagará. Ela ganhou aí na RAP, tá sem deságio praticamente. Porém, não é o que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? De 2017 para cá. Ela teve deságios aí bem altos, né? 2019, por exemplo, teve deságios aí de 60%, por exemplo. Ou seja, uma RAP que a Neo pagaria para a empresa 1 bilhão, com 60% de deságio, foi somente 400 milhões, tá? Que a empresa vai receber, ou seja, muito mais baixo do que o valor original, né? E, muito por conta disso, as RAPs aí não estão sendo mais tão interessantes, né, como antigamente. Claro que ainda tem um lucro bem interessante, porém, nada se comparado aí a RAPs antigas, tá, desses anos aqui mais antigos. E aí, se pegarmos esse deságio aqui de 25%, é muito mais baixo do que os deságios atualmente, né. Ou seja, se eu fosse a Alupar, eu procuraria outras oportunidades como essa, né, com deságios mais baixos, fora do Brasil mesmo, tá, já que a empresa já tem uma expertise interessante aí fora do país, tá, ela tem aí já transmissão, geração na Colômbia, no Peru, né? Ou seja, a empresa já tem uma expertise interessante e isso aqui não seria nenhum problema, né? Ela atua fora do país. Olhando aqui as concessões da empresa em transmissão, a gente pode ver que ela tem aqui 5 ativos que vão vencer aí nos próximos 10 anos e o restante aí é só lá pra frente, tá? Tem aqui bastante ativo ainda para a empresa receber, tá? De RAP. E tem esses 2 ativos aqui que vão receber aí muito provavelmente nos próximos 1 ou 2 anos. A empresa deve entrar em operação com essas 2 linhas. Ou seja, ela tem essa linha aqui que deve ter uma RAP aqui de 84 milhões. E também essa linha aqui na Colômbia que vai dar uma RAP de 120 milhões para a empresa, ou seja, 200 milhões. E ela tem também essa linha aqui que ela ganhou em 2012, porém desde então ainda não entrou, tá, pessoal? Ou seja, ela está tendo vários problemas nessa linha aqui, que representa quase 400 milhões aí de RAP, ou seja, isso aqui a gente não sabe quando que vai entrar, tá? Já que está tendo problemas. Ou seja, praticamente a empresa não vai fazer mais nenhum investimento, tá, pessoal? Depois de terminar essas 2 RAPs aqui, que ela pretende entregar nos próximos 1 ou 2 anos. E aí ela vai ficar bem tranquila, né? Coçando ali, bem tranquilona. Só fazendo a manutenção desses ativos aqui, que é um valor bem baixo, tá? E aí, consequentemente, a empresa ficando bem tranquila em investimentos, o normal aí da empresa começar a pagar bons dividendos, tá? Um payout aí bem elevado, né? Na faixa de 75%, 100% de todo o seu lucro. Ou seja, a gente tem que ficar de olho nisso aí, se de fato isso deve ocorrer. E em geração, como mencionei, né, nesse vídeo, ela tem aí vencimentos bem longos, tá? Na faixa de 2045 a 2055. Ou seja, esses 20% de receita que a empresa recebe em geração estão muito tranquilos, tá? Nos próximos 30 anos aí, isso aqui é garantido. Também destacando o reajuste contratual das receitas da empresa, 35% aí são em GPM e 65% são em IPCA. Eu acredito ser uma divisão interessante, já que o IPCA já é muito menos volátil, né? A gente pode ver mais a fundo aqui. O IPCA nos últimos 10, 20 anos aí tiveram volatilidades bem baixas, né? Sempre varia aí na faixa de 4%, 5%, até 10%, não sai muito disso. Já o IGPM, que representa 35% da receita da empresa, já é muito mais volátil, né? A gente pode ver que esse ano aqui, por exemplo, está em 5% negativo. E alguns anos atrás a gente teve aí IGPM de 23%, 18%, alguns anos aí 11%, 12% negativos aqui também. Ou seja, pessoal, essa divisão aqui em IPCA maior, melhor para a empresa, né, já que a empresa tem menos surpresas, né, na sua receita aí. A gente pode ver esse GPM aqui de 35%. Se de fato o GPM continuar negativo esse ano, essas receitas aqui, esses 35% de receita vão ser reajustados aí negativamente, tá? Ou seja, um ponto negativo aqui. Outro ponto positivo são os dividendos aí que ela entrega para o acionista. A gente pode ver que de 2015 até os anos de hoje aí, ela entregou aumentos nos seus dividendos todo ano, tá? Só que é um ponto bem positivo. Apesar da empresa ter feito aqueles investimentos pesados, como eu mencionei, ela continua aumentando seus dividendos, isso aqui é um ponto bem positivo. A gente tem que achar empresas assim que aumentem seus dividendos todo ano, tá? Pelo menos a quantidade de dividendos, né? A quantidade de entregue, tá, pessoal? E aí esse ano eles pagaram aqui 17%, deve aumentar para 50% no mínimo. E aí a gente tem que observar o que, pessoal, nos próximos anos? É a dívida, pessoal. Essas empresas de transmissão aí, elas crescem tomando dívida, né? E aí quando os juros estão mais altos, que é o caso de hoje aí, está em juros de 13%, 14% a Selic, a dívida fica maior, né? A gente pode ver a dívida da empresa atualmente aí, nos últimos 6 meses é de 3,7 vezes, tá? Ou seja, dívidas bem altas, né? Que a empresa vai ter que pagar em algum momento. E aí, muito por conta disso, eu acredito que a empresa não vai pagar aqueles dividendos absurdos, tá? Muito por conta que ela vai ter que pagar essa dívida aqui, tá? Também outro ponto é o custo médio da dívida, né? Que, como cresceu bastante aí nos últimos anos, né? Nos últimos 1, 2 anos, a Selic está em 13%, 14%. O custo médio da dívida da empresa aumentou, né? Está aí na faixa de 12%. Isso aqui é um ponto negativo, já que o lucro da empresa aí é menor, tá, pessoal?
Podemos ver aqui os últimos resultados da empresa. Em 2020, por exemplo, os resultados financeiros da empresa eram muito menor, né? 2020, 2019, era na faixa aqui de 400 milhões, 200 milhões. E nos últimos 2, 3 anos aumentou bastante, tá? Aumentou aí para quase 1 bilhão, tá? De resultado financeiro, ou seja, quanto maior a dívida da empresa, maior o resultado financeiro, muito por conta da Selic mais alta, tá? E aí, como a Selic vai abaixar aí nos próximos trimestres, muito provavelmente deve chegar aí a 8, 9%. Esse resultado financeiro aqui vai diminuir um pouquinho, tá? E aí é um ponto positivo para a empresa, já que vai sobrar mais para o lucro, tá, pessoal? E aí outro ponto interessante também que a gente pode observar, a gente pode fazer uma simulação rápida aqui com a Alupar, indo aqui na ferramenta do GF+, na plataforma do GF+, onde eles têm a ferramenta aqui, simulador histórico, e a gente pode observar aqui, fazendo investimentos iniciais aí de R$10 mil, aportes mensais na Alupar, durante os últimos 10 anos, a gente pode observar que você teria desembolsado R$130 mil, um patrimônio acumulado aí de R$260 mil, ou seja, em valorização aí você teria dobrado seu desembolso, tá, pessoal? E em proventos acumulados aí você teria recebido na faixa de R$50 mil, e em bonificação, a empresa ainda faz bonificações aí, né? Bonificações bem baixas, né? Porém, isso aqui é interessante para aumentar aí o número de ações que o acionista tem em carteira, tá? Em 2023 você teria aí na faixa de R$1.000 de proventos mensais, se você tivesse aportado R$1.000 todo mês na Alupar, tá? É um dividendo ok, porém não é nenhum absurdo, tá? Temos que observar aí se os dividendos vão aumentar nos próximos anos. Aí, teoricamente, esses proventos aqui aumentariam bem, tá? Também podemos fazer uma comparação rápida aqui entre as ações, né? A Alupar, a Transição Paulista e a Taesa, que são suas principais rivais aí. A gente pode ver que a Alupar e a Transição Paulista estão aí bem rentes, né? Nos indicadores. 11 primeiros lugares para ambas, né? Segundos lugares aqui, 9 e 8, né? Ou seja, elas estão aí com indicadores bem parecidos, né? Já a Taesa já é uma empresa um pouquinho mais cara, né? Não me atrai tanto nesses preços aí atuais, é uma empresa muito mais cara. A gente pode ver aqui em indicadores de valuation, ela está em terceiro lugar aqui em praticamente todos, tá? E a Alupar e a Transição Paulista já estão aí bem rentes, né? Primeiro e segundo lugar, em várias perspectivas aqui. Ambas aí estão boas para se aportar nesse momento. Porém, o que temos a observar que é a Transição Paulista, pessoal, está com dívidas muito menores, tá, do que a Alupar, por exemplo, que está com dívidas um pouquinho maiores, ou seja, isso aqui é um ponto positivo para a Transição Paulista, né? Se ela precisar fazer investimentos, no qual ela vai, de fato, ela vai precisar fazer bastante investimento. Ela tem uma gordura boa para conseguir pegar a dívida, tá? E aí outro ponto também a destacar, nesse gráfico aqui da Alupar, onde ela menciona que o ciclo 2026-2027 ela vai ter entregado tudo, tá? Essas RAPs aí, 2, 3 RAPs aí, linhas de transmissão que ela tem pendentes, muito provavelmente até 2027, e aí ela teria uma RAP aí na faixa de 3 bilhões, tá? E aí posteriormente ela não conseguiria ter mais valores maiores, tá? Somente o reajuste mesmo, né? Que é de 5, 10%, né? Sobre esse valor aqui de RAP, tá? Ou seja, se ela não ganhar mais nenhuma RAP, pessoal, nenhuma linha de transmissão aí, ela vai ficar com esses 3 bilhões aqui de RAP até lá pra frente, tá? Ou seja, nos próximos anos aí ela também vai ter que começar a se mexer, né? Já que a empresa não consegue ficar parada, né? Ela não vai ficar só fazendo manutenção, ela vai ganhar um leilão de fato. E o ponto interessante é que a empresa ela exime aí em ganhar leilões aí a valores interessantes, né? A desários bem baixos, né? O último leilão que ela ganhou, ela pegou em desários bem baixos, né? E o ponto interessante, pessoal, é que a Transição Paulista, por exemplo, ela ganhou 3 lotes aí bem grandes no último ano, né? Ou seja, a Transição Paulista a gente pode descartar nos próximos leilões. A Engie também ganhou aí uns lotes bem grandes, né, no último 1, 2 anos aí, ou seja, a Engie também está de fora, não vai participar dos próximos leilões, ou seja, nos próximos leilões aí, quando a empresa ganhar aí alguma linha de fato, ela vai pegar desários interessantes, né, uma empresa aí que não pega concessão, não ganha concessão em leilão de qualquer jeito, tá? Esse é um ponto bem importante para a empresa, já que ela tem aí, em prazos remanescentes dos seus contratos, em média, 17 anos, tá? Ou seja, a empresa não precisa correr aí para ganhar qualquer coisa, que é o caso, por exemplo, da Taesa, né? Ela vai precisar se mexer a Taesa nos próximos anos, né? Por quê, pessoal? Porque a Taesa vai perder praticamente metade das suas concessões nos próximos 10 anos, né? Diferente da Alupar, que ela tem aí somente 4, 5 concessões que ela vai perder, o restante é tudo pro longo prazo, tá? E outro ponto interessante é que as RAPs contratadas até o ciclo de 2050 vão ser aí de 53 bilhões, isso aqui é uma informação da ANEEL, tá, pessoal? Ou seja, até 2050 vão ter aí investimentos pesados em transmissão, tá? Ou seja, nos próximos 30 anos aí, pessoal, as empresas de energia vão ter aí muito trabalho a fazer ainda em transmissão, tá? Ou seja, um ponto bem interessante isso aqui. Dado uma passada limpa aí em todos os pontos da empresa, eu vou mostrar aí as minhas projeções de dividendos da Alupar, pegando os mesmos lucros que a empresa teve aí nos 2 primeiros trimestres desse ano, pessoal, e
forçando aí, simulando que a empresa faça os mesmos lucros, você chegaria aí a um lucro de 900 milhões mais ou menos em 2023. E aí eu coloquei payouts aí de 50% e 75%, o que daria aí um payout de 50% esse lucro aqui, tá? Metade desse lucro aqui. E aí o que você faz, pessoal? Você pega esse lucro aqui e divide pelo número total de ações. Esse número total de ações aqui você consegue pegar no Status Invest, por exemplo. Essa divisão aqui dá um valor por ação de 50 centavos. E aí você divide 50 centavos pelo valor da cotação de hoje. Eu peguei o valor da Loop 3, tá? Que é mais fácil de fazer o cálculo aí. O qual daria 5% aí de dividendo. A um payout de 75%, você teria na faixa de 8% de dividendos. Porém, eu acredito que 75% de payout com essa dívida alta que a empresa está tendo aí, não deve ocorrer, tá, pessoal? Deve ser o payout mínimo mesmo, de 50% que a empresa deve pagar esse ano. E, olhando as projeções de dividendos aqui do AGF+, e do Status Invest, o AGF+, ainda projeta um dividendo até menor que eu projetei aí, de 2,5% somente, e o Status Invest projeta aí na faixa de 5, 6%, e em 2025 na faixa de 7, 8%, ou seja, nos próximos 1, 2 anos aí pode ser que a empresa ainda pague aí dividendos aí mais ou menos, tá, pessoal? E aí em 2025 pode ser que a empresa melhore aí bastante esse dividendo aí, tá? E foi isso, pessoal. O Lupar ainda está em preços interessantes, de fato, né? Ainda tem um upsidezinho aí de 10, 20%, porém não vai pagar muito dividendos muito interessantes aí na faixa de 5, 6% somente nos próximos 10 anos aí, acredito eu. E também temos que destacar aí que a empresa está com dívidas mais altas, né? No caso aí, hoje, a Transmissão Paulista está com dívidas menores, né? E aí, se ambas aí estão com preços bem parecidos, o ideal aí é a Transmissão Paulista no momento, tá? Eu estou investindo na Transmissão Paulista no momento, a Lupar está deixando de lado. Porém, a Lupar também é uma boa opção para se investir, com certeza. E deixa nos comentários aí, pessoal, se você está investindo na Lupar ou não. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua inscrição no canal. E fique por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.